Paz, meus amigos, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um pouco diferente. É um vídeo onde você vai aprender um pouco sobre línguas estranhas. Não fale, nunca mais fale coisas que você não sabe. Antes de ver esse vídeo aqui, nunca mais comente sobre línguas estranhas. Porque se você não sabe, fica quieto e vai aprender. Porque eu vejo muitas pessoas erroneamente comentando coisas terríveis sobre línguas estranhas e não conhecem nada da Bíblia e usa somente o Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, para embasar a sua teoria. Nesse vídeo você vai aprender a verdade sobre as línguas estranhas. Falar línguas estranhas é falar aquilo que ninguém entende? Ou falar línguas estranhas é falar em línguas, idiomas natural, idiomas de homem? Nós vamos aprender isso aqui. Mas antes eu quero que você já comenta nesse vídeo aqui. Você possa curtir e compartilhar, porque esse tipo de vídeo não tem alcance no meu canal. Infelizmente, eu não trago mais vídeos como esse porque não tem alcance no meu canal. Perdoa os barulhos externos aqui, porque hoje é sábado, o dia da gravação desse vídeo. Tem barulho de som, de criança, então vocês me perdoem. Mas vamos embasar o nosso vídeo hoje na Bíblia. Vamos pegar o primeiro texto em 1 Coríntios, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava assentado. E apareceram distribuídos entre eles línguas, como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Nesse versículo aqui, no versículo 4, vai nos falar que eles começaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito concedia de falar. Nós vamos ver aqui versículos posteriores dizendo o seguinte: ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos e vindo de toda a nação debaixo do céu. Quando, pois, fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estava, pois, atônito e admirável, dizendo: vede, não são porventura os galileus todos esses que está aí falando? Vamos explicar isso aqui e passar para a próxima. Por que eu estou trazendo esse vídeo aqui? Tem gente que toma esse versículo aqui, esse texto aqui de Atos dos Apóstolos, e diz: a língua que eles falaram lá era língua, vamos supor, eu sou brasileiro e você é americano. Eu estou falando e você está entendendo o que eu estou falando. É isso que estava acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos. É como se você fosse americano e eu não soubesse nada de inglês, você falasse e eu conseguisse entender o que você estava falando. Foi isso que aconteceu aqui. Algumas pessoas pegam esses versículos, isolam todo o resto da Bíblia e diz que línguas estranhas essas que nós pentecostais falamos, nós que acreditamos no batismo com o Espírito Santo, essa não é língua de verdade. Isso não é línguas do Espírito Santo. Porque línguas, o dom de línguas seria você falar em português, em inglês, no espanhol, sem você nunca ter estudado. É isso que as pessoas acham quando lê isso daqui. Mas a Bíblia vai nos relatar mais adiante que não é bem assim. Nós vamos aprender sobre isso. Eu quero te dizer que eu conheço uma menina, uma mulher, eu já ouvi ela falar em espanhol sem nem saber o português direito. Eu já ouvi ela cantar em línguas estranhas, lindo, parecendo uma voz de anjo. Sendo que a voz dela para cantar é pior do que uma taquara rachada. Vamos entender os mistérios de Deus na Bíblia Sagrada. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios também. Nós vamos embasar o nosso estudo na Bíblia. Vamos parar de pegar versículos isolados e vamos procurar o contexto da Bíblia. 1 Coríntios, no seu capítulo 14. Capítulo 14 e o seu verso 1 a seguir. Diz o tema: o dom de profecia é superior ao dom de línguas. A seguir, o amor. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis.
Pois o que fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende. E em espírito fala em mistério. Vamos ler de novo aqui. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende. E em espírito fala mistérios. Algumas pessoas não conseguem entender isso aqui. A Bíblia está dizendo que quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Fala diretamente com Deus. Não fala língua de anjos. Tem muitas pessoas que acham que línguas estranhas é língua de anjos, mas não é. Você está redondamente enganado. Porque a Bíblia relata que só Deus consegue interpretar o que é falar em línguas estranhas. Porque quando nós falamos em línguas estranhas, falamos diretamente com Deus para a edificação da nossa vida, do nosso corpo. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. E quem ouve a nossa língua estranha entende a Deus. Então, se línguas estranhas fosse somente eu conseguir falar em aramaico, em hebraico, em inglês, em espanhol, em outras línguas, a Bíblia não dizia que só Deus consegue interpretar. A Bíblia não ia relatar que ninguém entende senão a Deus. Também não existiria o dom de interpretação de língua. Porque se eu quero interpretar o inglês, eu vou estudar o inglês. Se eu quero interpretar o espanhol, eu vou estudar o espanhol. Então, queridos, sim, a língua estranha que os pentecostais falam é verdadeira. Ela é divina. Claro que tem muita imitação por aí, tem até católico falando línguas estranhas. Mas a língua que os pentecostais falam, nós que cremos no batismo do Espírito Santo fala, é verdadeira. Se você não entende, se você não consegue interpretar, não fica zombando, fazendo chacota, dizendo que não é de Deus. Porque você está enganado, você está pecando contra o Espírito Santo de Deus. Vamos ler a Bíblia, não só o texto. Vamos ler o contexto bíblico. Vamos ler outras passagens que falam sobre as mesmas coisas. Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele não estava falando que línguas estranhas era a língua dos anjos. Vamos saber interpretar. Porque se línguas estranhas fosse língua dos anjos, os anjos também conseguiriam interpretar. A Bíblia diz que só Deus interpreta. Então, quando você vê alguém falando em línguas estranhas, quando você vê alguém falando aquilo que você não entende, cala sua boca. Não zombe, não critique. Porque é do Espírito Santo. Não é para você. Não é para a igreja. É com Deus que estamos falando. É com Deus. É para Deus. Só Deus interpreta. Nem quem fala sabe o que está falando. Se eu começar a falar em línguas estranhas aqui agora, eu estou falando. Mas eu não sei o que eu estou falando. Eu não consigo interpretar o que eu estou falando. A não ser que Deus queira me dar o discernimento daquilo que eu estou falando. A não ser que Deus queira que alguém interprete aquilo que eu estou falando. Tirando isso, eu não consigo saber. E por causa disso, tem pessoas inibindo o agir do Espírito Santo. Impedindo o agir do Espírito Santo. Por zombar, por chacotear. Algumas pessoas já não estão acreditando mais no batismo com o Espírito Santo. No batismo com fogo. Aquele que desceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, batismo com o Espírito Santo. Todos foram cheios e passaram a falar em outras línguas. Sim, Deus usa pessoas em línguas terrenas, da qual ela nunca estudou, nunca falou. Eu já presenciei isso e sei que Deus usa. Mas a língua que Deus dá, a língua do Espírito, a língua que nós falamos, as verdadeiras línguas estranhas, é aquilo que só Deus consegue interpretar. Aprenda isso e que Deus abençoe sua vida. Até uma próxima.